Quanto será que vale a sua empresa? Olá, comandantes. Eu sou o Gustavo, fundador da Equity BPO, e o nosso objetivo é ajudar você a melhorar a gestão do seu negócio. Então já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Assim ele pode chegar a outras pessoas que querem aprender, assim como você, o que faz negócios valerem milhões. João, dono de uma pequena padaria de bairro, vendia bem, tinha um bom faturamento, pagava as contas, tirava o salário dele e ainda sobrava um lucro. Até que um dia um amigo de João perguntou a ele: quanto é que vale a sua padaria? Aí João pensou, aí ele respondeu: eu acredito que somando o forno, o balcão, o que eu tenho de estoque, eu acho que deve dar aí uns 100 mil reais. Aí o amigo de João, o Carlos, ele respondeu: mas e os seus clientes que sempre vêm comprar aqui? A fama do seu pão quentinho, a possibilidade de você abrir mais unidades, isso tudo gera valor para o seu negócio. Não é só o que você tem em caixa, não é a sua estrutura. Tudo isso gera valor para o seu negócio. Aí o João ficou intrigado, mas passou o tempo e ele acabou esquecendo aquela conversa. Mas enquanto isso, ele pegava o lucro da padaria, que era pouquinho, e ele ia reinvestir no negócio. Ele pegava aquele dinheiro e investia em melhorias. Ele treinou funcionários, padronizou processos, criou novas ofertas e tudo isso fazia com que a padaria fosse crescendo de pouquinho em pouquinho, ia melhorando a padaria e aumentando o lucro do João. E ele ia constantemente reinvestindo mês após mês. E o João, de fato, ele era um empreendedor fora da curva. Ele sabia que quanto mais ele fosse reinvestindo na padaria, mais aquilo ia retornar para ele em forma de lucros. Até que um dia, um homem muito rico da sua cidade, ele percebeu a padaria do João. Então ele chegou até o João e perguntou: João, você não quer me vender 30% da sua padaria por 250 mil? Aí o João se assustou e, nossa, esse valor é muito mais do que o forno, muito maior do que o que eu tenho nas prateleiras, é muito maior do que toda a estrutura do meu negócio. Só que o Lucas, ele não estava comprando só a estrutura do negócio. Ele estava comprando a marca da padaria, ele estava comprando o futuro da padaria, porque aquele negócio estava crescendo e tinha a possibilidade de expandir muito. E a padaria do João também tinha clientes fiéis que amavam comprar na padaria do João. Então tudo isso foi considerado pelo Lucas quando ele decidiu que queria investir na padaria do João. Essa história fictícia, ela ilustra o poder que tem o equity. Mas aqui no Brasil, o equity, a depender do contexto, ele pode significar coisas diferentes, apesar do objetivo que é de precificar o negócio. Por exemplo, na contabilidade, o equity, ele é basicamente o patrimônio líquido de um negócio. Ou seja, são os ativos que são o caixa, estoque, contas a receber, maquinário, menos os passivos, que são contas a pagar, salários pendentes, impostos, financiamentos, empréstimos, e o que sobra é o patrimônio líquido. Então, em algum grau, o João estava correto em pensar que o valor da sua empresa era a estrutura dela. E no contexto de mercado financeiro, o equity, ele é quanto de participação uma pessoa tem em um negócio. No caso do João, nessa história fictícia, ele tinha 100% do equity e o Lucas, que queria investir na padaria do João, ele queria comprar 30% desse equity, ou seja, o João ficaria com 70% de equity e o Lucas ficaria com 30% do equity da padaria. Tanto num contexto quanto no outro, o objetivo é o mesmo, de precificar uma empresa. E esse processo tem o nome de valuation. Só que isso é papo para um outro vídeo. Grandes empresários que têm fortunas enormes de milhões, de bilhões,
Na verdade, eles não têm esse dinheiro no banco. A exemplo, Elon Musk, que tem uma fortuna estimada de 400 bilhões de dólares. O que faz ele ser tão rico não é a conta bancária dele, mas o equity que ele tem de empresas como a Tesla, a SpaceX, o X, que era o antigo Twitter, e outras empresas que ele também possui. Da mesma forma, é o Jeff Bezos, é o Bill Gates, o Warren Buffett. Todos esses empresários, eles têm participações em equity de empresas. E o que torna esses homens muito ricos não é a conta bancária, não é quanto dinheiro eles têm no banco. Apesar de que, com certeza, é uma grande soma de dinheiro. Afinal, eles recebem participação no lucro dessas empresas. Mas o grosso, o total dessas fortunas é avaliado em equity. E aqui no Brasil também há grandes fortunas que seguem essa mesma linha, esse mesmo raciocínio, como a do Eduardo Saverin, Jorge Paulo Lema, André Esteves, que é outra lista bem grande também. E uma grande referência nesse assunto é um grande empresário também brasileiro que influenciou muitas pessoas, é o Flávio Augusto da Silva, que também é um bilionário. E eu tenho uma grande admiração por esse empresário. Ele tem uma história de vida incrível. Ele começou do zero e construiu empresas, construiu negócios incríveis e enormes. E de forma muito clara, ele explica que equity é o valor e que o equity também pode ser construído. Mas como? Com uma empresa bem organizada, bem gerida, com processos bem definidos, com visão estratégica e que cresce consistentemente, ela gera equity. E isso me inspirou a criar a Equity BPO, que é uma empresa de terceirização financeira que ajuda pequenos empresários a gerir melhor suas empresas, aumentar a eficiência dos seus negócios e terceirizar processos. Dessa forma, o empresário ganha tempo para pensar estrategicamente, gerir melhor sua empresa e crescê-la. Na descrição desse vídeo, vou deixar um link com um formulário que te dá acesso a uma consultoria gratuita de 1 hora, onde nós faremos um diagnóstico da sua empresa e identificar pontos de melhoria. Você vai entender o que precisa fazer para destravar o seu negócio. Se você se interessou, é só preencher o formulário que minha equipe vai estar entrando em contato. Nesse vídeo falamos sobre o equity, que é o valor das empresas. E as pessoas que entendem esse jogo constroem fortunas, e esse é o segredo das empresas milionárias. Se você quer aprender sobre negócios, finanças e sobre o mundo do empreendedorismo, é só se inscrever nesse canal. Curte esse vídeo, assim ele pode chegar em mais pessoas. E obrigado pela sua atenção.